Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje e, como sempre fazemos, vamos abrir aqui o nosso livrinho Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que vai nos trazer a nossa mensagem inicial. E ela diz assim para a gente: você está na faixa do desequilíbrio quando requer cuidados além do necessário, procura fugir da sociedade para não se contaminar, preocupa-se desnecessariamente com a própria saúde, despreza o valor do trabalho honesto e produtivo, deseja gozar a vida sem beneficiar a alguém, reclama receber despreocupando-se de dar. Pare, reflita um pouco. Só o amor pode equilibrar a sua vida. Um belo alerta para nós começarmos o nosso trabalho, né? Mostrando a importância que a gente que tem nós cultivarmos o amor por nós mesmos, o amor por nosso próximo. E essa preocupação tão grande, às vezes, e desnecessária, como ele fala aqui, mostrando para a gente que a gente tem sim que se cuidar, que se tratar, mas que a gente também tem que viver, né? Fazer coisas, praticar a caridade, fazer o bem, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso próximo, porque, como está lá nos ensinamentos de Jesus, amai o vosso próximo como a si mesmo, né? É importante que a gente tenha outras preocupações também. E aí, nessa tarde, nós estamos aqui para nos tratarmos. Viemos à casa do nosso Pai Divino em busca desse tratamento, em busca de carinho, em busca de aprendizado. E tudo isso nós vamos receber, já estamos recebendo desde o momento em que decidimos aqui estar. Porque no momento em que nós entramos lá no portão, a gente já começa a ser acolhido, ser amparado e é recebido com todo esse amor vindo do nosso Mestre Divino, vindo dos mentores da nossa casa, que estão sempre aqui nos ajudando, nos amparando nos nossos trabalhos, nos nossos estudos. Então, que possamos, na tarde de hoje, ter uma tarde abençoada pelo nosso Mestre amado, com a presença dos nossos mentores, da nossa casa, Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc, e com a presença daqueles que vêm também junto a nós para estudarem junto conosco, aprenderem conosco. Então, que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma tarde bem iluminada, abençoada, e que essa bênção caia principalmente sobre o nosso irmão Ricardo, que vem nos trazer o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos, a todas. E chegando mais alguém ali, coisa boa. Boa tarde, quem está chegando. Obrigado pela oportunidade, porque quando a gente prepara um trabalho desse, a gente aprende mais do que a gente consegue passar para vocês. Então eu aprendi um bocado tendo que ler a respeito da lei do trabalho. Então, na tarde de hoje, nós vamos meditar a respeito dessa lei maravilhosa que vai nos convocar a várias reflexões bastante valiosas para a nossa vida. No início da nossa evolução, o que nós podíamos compreender é que nós tínhamos necessidades. O corpo apresentava necessidades de se alimentar, de se proteger do frio, do excesso de calor. Então vivíamos à cata dos recursos para a manutenção da existência. A alimentação acontecia através da caça, da pesca, e da pesca primitiva, né? Pescar mesmo com a mão, pegar de qualquer jeito, né? Com o passar do tempo, os homens seres foram progredindo. Nesta época, eles moravam aonde? Em cavernas. Por isso,
Genericamente, dizemos que são homens das cavernas. Com o passar do tempo, aprenderam a fazer suas próprias casas. Simples, mas já protegia das intempéries. Poderia estar ventando muito e a casa proteger, chovendo muito e a casa proteger. Poderia estar muito frio do lado de fora e a casa proteger. Então, em tudo, o homem já havia aprendido a proteger. Aprendeu também os segredos da lavoura e começou a plantar e começou a se desenvolver. E na medida em que o ser humano trabalha para sobreviver, vai trabalhando também a sua inteligência. É observar que alguma coisa faz fogo e o fogo permite cozinhar. Como reproduzir o fogo? De tanto tentar, o ser humano aprendeu a reproduzir, a criar o fogo. Como criar os seus próprios abrigos? Qual o segredo da natureza para eu plantar alguma coisa e esta coisa finalmente crescer e me dar os frutos que eu preciso? Muita observação, muito trabalho, muito desenvolvimento do nosso intelecto. Até que o homem se desenvolveu tanto que chegou ao ponto de fazer pesquisas sofisticadas nos laboratórios. Agora já estamos numa fase em que a inteligência avança com velocidades muito grandes. Já compreendemos muito sobre nós mesmos, sobre a natureza, e continuamos num processo constante de crescimento e de melhoria íntima. Todo esse esforço, mais uma vez, faz com que não apenas as coisas materiais aconteçam, mas com que também o nosso intelecto, a nossa capacidade de pensar a nós mesmos, de refletir sobre o que acontece na natureza, vá se ampliando. Então o homem passa num processo contínuo de evolução. Desde a sua fase primitiva, a fase que nós estamos agora, de provas, de expiações, a caminho da regeneração. Nenhuma dessas etapas se deu por uma varinha de condão, por uma graça qualquer especial. Todo esse processo de crescimento se dá pelo trabalho. Não existe progresso onde não há trabalho. Nos lugares onde não há trabalho, as criaturas definham, elas embrutecem, elas não conseguem mais ser criativas, pensar, porque o trabalho nos obriga a pensar além do óbvio, nos obriga a pensar além do cotidiano. Não dá para ficar repetindo o mesmo trabalho cansativo e doloroso sempre. Então, o que o ser humano faz? Pensa em maneiras de suprir as suas deficiências, criando as máquinas. Ao invés de fazer um esforço enorme e danificar seu corpo tentando levantar um objeto extremamente pesado, o ser humano desenvolveu o guindaste, que levanta para ele e o único esforço que ele faz é de empurrar uma alavanca. E o guindaste então levanta para ele aquele peso gigantesco. Então tudo isso é o desenvolvimento da inteligência, fruto do trabalho. O trabalho, então, é uma das leis da natureza. Aquelas leis que eu falei que Deus criou a lei de reprodução, Deus criou a lei de justiça, Deus criou a lei do amor e criou também a lei do trabalho e outras leis. Então, a lei do trabalho é uma das leis que Deus criou, que determina que nós devemos alcançar o benefício, né, do que nós desejamos com o nosso próprio esforço. Lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas que vão de 674 até 685, vai falar uma série de pontos a respeito da lei de trabalho.
Eu trouxe aqui para vocês apenas alguns pontos, os que eu achei que teriam mais a ver com nossa vida cotidiana. Então fica desde já para vocês o convite, o desafio de pegarem o Livro dos Espíritos e lerem. Não é difícil entender o que está escrito nestas perguntas. Tem alguns pontos do Livro dos Espíritos que são tanto quanto complicados. Precisa talvez até de um estudo em grupo. Mas essas questões são muito fáceis de entender. Então vale a pena pegar depois e ler na íntegra, e estudar e meditar na íntegra, cada uma delas. Então lá, numa dessas questões, vai falar sobre a pessoa rica. Precisamos trabalhar. Todo mundo que nasce pobre já sabe que vai trabalhar. Quem está numa condição mediana sabe que vai trabalhar. E a pessoa rica, que já nasce num berço rico, cheio de empregados dentro da sua casa que realizam tudo, cheio de conforto, não precisa nem dirigir porque tem um motorista, não precisa fazer coisa nenhuma, que tem sempre alguém fazendo por esta pessoa todos os trabalhos que precisam ser feitos. O que este homem rico deve fazer então na vida dele? Será que ele é agraciado de Deus, diferente de todos nós aqui? Ele é agraciado e por isso vive dessas mordomias? Será que é isso? Não é. A riqueza é uma das experiências que o Espírito pede para passar. É uma das provas mais difíceis. Ao lado da miséria absoluta, a riqueza é a prova mais difícil, porque ela é cheia de sedução. É muito fácil a pessoa rica tropeçar em algum ponto da estrada e mergulhar num buraco enorme, onde ele só vai se dar conta depois que desencarnar e perceber que desperdiçou a encarnação. Então, se o homem rico não precisa trabalhar, cabe a ele ajudar aqueles que precisam. Participar de obras voluntárias, de trabalhos voluntários, ser útil de alguma maneira, usar a sua voz, usar a sua inteligência para transmitir conhecimentos, para ajudar outras pessoas, promover o trabalho das pessoas. Enfim, cabe ao homem rico ajudar naquilo que ele puder. Será que nós somos realmente totalmente pobres? Será que nós não temos alguma riqueza dentro de nós? Temos. Às vezes não reconhecemos, mas temos. A Solange costuma dizer, Solange vocês todos conhecem, né? Que quem tem 5 minutos de evangelho já pode falar do evangelho. Então vocês já têm 5 minutos de evangelho. Já podem falar do evangelho para quem não conhece nada. Já podem falar da lei do trabalho para quem não conhece nada. Ao término dessa reunião já vão estar com embasamento para falar a respeito. Então nós também temos alguma riqueza que nós podemos compartilhar, que nós podemos oferecer para aqueles que ainda não conseguem sozinhos trilhar esse caminho de regresso a Deus. Então o homem rico tem essa tarefa. Filhos e pais. Ora, nós nascemos sem absolutamente nada, né? Pelados, sem movimentos adequados, sem nada. Se formos largados ali, morremos. Morremos de fome, de frio, de qualquer coisa. Só conseguimos sobreviver porque os que nos antecederam cuidaram de nós. A mãe deu mamar, deu o seio, né? Alguém vestiu, alguém agasalhou, alguém cuidou. Todas as pessoas que participaram da nossa infância contribuíram para que hoje nós estivéssemos aqui, para que nós tivéssemos sobrevivido naquela fase. Então, essas pessoas todas trabalharam para nós. E às vezes não nos damos conta disso. A criança abre a geladeira da casa dela e pega uma fruta que está na geladeira. Ou ela abre o armário e pega um biscoito. Ela não faz a ideia do processo todo que foi para aquela fruta, para aquele biscoito chegar nas mãos dela. Alguém trabalhou, alguém comprou, alguém lavou,
alguém botou ali na geladeira. Então teve uma série de trabalhos, fora o agricultor, fora tudo isso, né? Mas falando dos pais diretamente, né? Para que aquela fruta, aquele biscoito estivesse ali disponível. Então os pais trabalharam para que os filhos tivessem a sobrevida e mais além, para que os filhos tivessem alegria, tivessem conforto, tivessem estudos, para que os filhos tivessem oportunidades de terem uma vida melhor do que eles pais puderam ter. A maioria dos pais com mente sadia pensa assim, não é verdade? E quando nós chegarmos agora na condição dos pais, nós que éramos crianças, chegamos a pais, vamos chegar numa idade bem mais avançada, em que não conseguiríamos mais estar trabalhando fora, não conseguiríamos talvez mais nem estar trabalhando dentro de casa. Precisaremos realmente de sermos cuidados. Nesta hora, diz a lei da natureza, a lei que está lá escrita no livro dos Espíritos, naquelas perguntas, cabem aos filhos cuidarem de seus pais. É uma pequena retribuição, porque os pais, mal ou bem, ainda conseguem sobreviver sozinhos. Eles até podem falar e pedir ajuda. Os filhos nem isso sabiam fazer. Eram muito mais dependentes e os pais cuidaram deles. Então cabe agora os filhos serem gratos e cuidarem de seus pais. Quando fazemos isso, fazemos só pelos pais, estamos fazendo por nós mesmos, se não nos dermos conta disso. Porque na medida em que nós exercitamos a bondade, nós crescemos em bondade. Então é um trabalho em que nós somos os primeiros beneficiados, além de beneficiar pessoas que nos amaram intensamente, e é por essas pessoas que nós estamos hoje aqui. Ah, meus pais já desencarnaram, não posso mais fazer isso. Faça por outras pessoas. Se aparecer alguma outra pessoa no seu caminho, idosa, alguém que você percebe que você pode ser útil a ela, seja útil a esta pessoa. O repouso. Todas as pessoas têm direito ao repouso. Todo mundo que trabalha tem direito ao repouso. Explorar alguém, explorar as horas de trabalho de alguém, no sentido de fazer essa pessoa trabalhar além da conta, além do que seria o razoável, é um crime perante os olhos de Deus. Então, quem é empregador tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes os negócios estão indo complicados e a pessoa quer que o empregado trabalhe horas e horas e horas. Outras vezes não é isso, criou o vício de explorar o empregado e faz com que o empregado trabalhe horas e horas e horas. Não dar a oportunidade do repouso à pessoa é crime aos olhos de Deus. E a pessoa que faz isso vai responder aos olhos de Deus por causa disso. Não vai conseguir ascender rapidamente a mundos superiores. Precisará voltar à Terra em novas experiências para aprender sobre a lei do trabalho e do repouso. E aí falei também do excesso de trabalho. Falei dos dois numa única abordagem. Na velhice, os idosos têm o direito não apenas de ter o básico, de ter um prato de comida, uma cama num canto qualquer da casa ou de dormir no sofá. Não é esse o direito que o idoso tem. O idoso tem o direito de ser gente, de receber o carinho que ele deu para os seus filhos. E se esse idoso não foi meus pais, ele é os pais da minha esposa, por exemplo, ou os pais do meu companheiro, eu tenho que fazer a mesma coisa como se fossem os meus. E dar os mesmos cuidados, os mesmos carinhos. E numa sociedade em que o fraco não pode trabalhar, não pode mais se sustentar, e a própria família não pode mais se sustentá-lo de alguma maneira, cabe aos fortes, cabe à sociedade amparar. Amparar os idosos, amparar os fracos no sentido de fraqueza
física mesmo, né? A pessoa tem uma doença que a colocou de tal modo impossibilitada de trabalhos físicos, que a sociedade deve amparar. Nós, apesar de todas as dificuldades do nosso país, nós temos leis que ajudam nisso. Não são perfeitas, não são maravilhosas, não dão uma condição maravilhosa, mas a pessoa tem recursos, né, amparados por leis. Há países que não há lei nenhuma. Então a pessoa não tem nada do Estado, do governo central. Ela vive realmente dependendo da caridade de alguém ajudá-la, no caso ela não conseguir mais prover a si mesma e não ter conseguido, ao longo da vida dela, juntar os recursos que ela precisaria no futuro para se manter. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Isso é uma definição que nós não podemos nunca esquecer. Porque às vezes nós nos confundimos e acreditamos que trabalhar é sair pela porta fora, ir para algum local específico e fazer alguma atividade técnica, social, seja lá o que for. Mas não é bem isso. Toda ocupação que se faça, que seja uma ocupação útil, ela é trabalho. E nós vamos encontrar vários exemplos disso na literatura espírita. Lá no livro Nosso Lar, André vai falar para a gente, André Luiz, o autor do livro, sobre o bônus horas. Ele vai nos dizer que Nosso Lar fica numa região que chama-se de umbral, que é uma região onde estão pessoas que ainda não evoluíram muito. Embora o livro Nosso Lar nos faça ter uma sensação de que lá já é a entrada do paraíso, mas está muito distante ainda do paraíso. São pessoas que ainda não evoluíram muito. E para compreenderem a necessidade de continuarem trabalhando, os orientadores da colônia espiritual criaram então esse conceito do bônus horas, que é o seguinte: trabalha e receberá bônus. Faça algo útil e receberá bônus pela hora do seu trabalho. Se não trabalhar, não tem bônus. Se não tem bônus, não tem regalias. Não tem possibilidades, inclusive, de pedir para que alguém interceda por você em alguma coisa que você deseja. Nada. Você fica realmente, você é um mendigo que nada vai lhe faltar pela misericórdia, pela caridade dos demais, mas você só tem ali o básico. Gostaria de conhecer um mundo diferente, saber como é que é, gostaria de ir a tal lugar. Tem bônus horas? Acumulou? Não acumulou? Não tem nada. Então vamos ver agora como é que acumula bônus horas. Uma conversa sadia. André ainda ficou assim, André Luiz, né? Mas se eu chegar lá no grupo que está conversando e eu quiser falar qualquer coisa assim que me vem na minha cabeça, contar uma piada, lembrar de qualquer coisa, aí a resposta que deram para ele: você vai ficar tão diferente aos olhos de todos, as pessoas vão olhar para você de uma maneira assim: quem é esta aberração que apareceu por aqui? Uma linguagem bem popular nossa, né? Você vai destoar completamente, você vai se sentir mal com você mesmo, porque aquele grupo está alimentando uma série de conversas sadias. O que essas conversas sadias fazem? É muito comum as pessoas dizerem que quando estão na casa espírita se sentem muito bem. Qual é o tipo de conversação que nós temos aqui dentro? São conversas sadias ou desequilibradas? Sadias. As nossas conversas sadias impregnam essas paredes aqui de vibrações boas. Cria uma atmosfera aqui dentro de vibrações maravilhosas. Então, quando eu entro aqui dentro, eu sinto uma atmosfera diferente, eu sinto paz, eu sinto um bem-estar muito grande. Ao passo que, se eu entro num ambiente onde a conversação é degradante, onde a maledicência predomina, onde as conversas fúteis e inconsequentes, né, as piadas de mau gosto predominam,
eu não vou me sentir tão bem assim. Aqueles que estão lá, que gostam, eles muitas vezes são tão viciados naquela ambiência que não percebem a diferença. Se vierem aqui, vão perceber, mas enquanto permanecem lá, não percebem a diferença. A conversa útil é trabalho. É trabalho porque nós estamos trocando informações. Eu estou dizendo, olha, eu acho que poderíamos fazer dessa maneira, e o outro diz daquela, olha, eu vivi essa experiência assim, e o outro me diz, puxa, que legal saber disso, talvez eu consiga melhorar alguma coisa na minha vida usando a sua experiência. Então essas conversas melhoram o nosso mundo íntimo, são trabalho. Orar em benefício de alguém é trabalho, gente? Essa é mole, né? Essa vocês já sabiam, né? Orar em benefício de alguém é trabalho. Então, estou doente, estou acamado, não consigo produzir nada, minha mão não me deixa fazer nem sequer um trabalhozinho manual, mas eu posso orar. Eu posso orar em benefício de alguém. Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela dizia, ela gastava uns 40, 50 minutos de ônibus todos os dias. Aí o que ela fazia? Ela entrava no ônibus, se acomodava num cantinho, mesmo quando ficava em pé, se acomodava num cantinho e buscava ficar orando pelas pessoas. Pensava nas pessoas que ela queria beneficiar, pedia a Deus, ficava orando. Ela fazia uma viagem maravilhosa, porque quando nós estamos orando, somos novamente os primeiros a receber o benefício. Os benfeitores espirituais se associam aos nossos pensamentos de querer fazer o bem, amplificam, né, o nosso impulso para que a pessoa a quem estamos pensando receba assim, um jorro de luz, de bem-estar, de saúde. Outros benfeitores espirituais vão até ela e vão colaborar. Uma mãezinha que não era espírita, era católica, mas viu uma vez a imagem de Bezerra de Menezes num hospital. E ela simpatizou tanto por ele e memorizou o nome, que de noite ela resolveu fazer uma prece a ele, pedindo a ele que ajudasse a filha dela que estava no manicômio. A prece dela chegou diretamente a ele, Bezerra de Menezes. E ele desenvolveu um trabalho enorme para ajudar a filha dela, até que desfazendo todos os processos obsessivos do qual a filha dela era, entre aspas, vítima, ele conseguiu então que ela melhorasse, intuiu o médico diminuiu a dosagem dos remédios e ela foi ficando lúcida até que recebeu alta. Está lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, quem desejar conhecer o caso com mais detalhes. Tá? Então, uma oração fez com que uma paciente recebesse alta de um manicômio. Uma única oração. É um trabalho útil? Maravilhosamente útil, não foi? Apoiar os trabalhos de quem realiza. Não estou podendo realizar um trabalho, mas eu posso apoiar o trabalho de quem realiza. Conta no Evangelho que um grupo de senhoras se reunia e essas senhoras confeccionavam roupinhas, né, para as crianças, porque o inverno estava chegando. E os maridos, os homens, como não podiam estar ali o tempo todo, não podiam fazer aquele trabalho, eles de vez em quando passavam lá, levavam um cafezinho, liam uma história para elas, enquanto elas estavam ali trabalhando. E elas adoravam aquilo, se sentiam entusiasmadas. E os anjos, também para compensá-las, faziam com que não faltassem encomendas para elas. Então elas tinham sempre muito trabalho para fazer, muito enxovalzinho, muita coisa boa para produzir, e estavam ali deliciosamente trabalhando, porque elas trabalhavam, elas se divertiam,
E nós temos aqui na nossa Casa Espírita um trabalho de costurinha. Funciona às quartas-feiras, funcionou ontem às 15 horas. André, todos podem participar, né? Quem quiser? Todos podem participar. É só chegar lá. Quem nunca tocou numa costurinha, não sabe fazer nada, pode ir também, que elas vão ensinar, tá? Tem toda uma técnica lá que a pessoa vai aprender e elas vão fazer. Ah, não posso ir. Vai lá, de vez em quando, leva um cafezinho, leva um chocolate, né, para elas, que elas vão gostar. Só não pode perturbar, né, mas levar um sorriso ou uma frase amiga também é uma forma de você ajudar alguém. E toda vez que eu estou ajudando alguém, eu estou trabalhando. Sempre estou trabalhando. O nome dele é Jerônimo Mendonça. Acho até que você já conhece, mas vou pedir licença para passar de novo, e quem não conhece vai ver a história do Jerônimo Mendonça. Ele é cego e ele é paralítico. Ele só consegue ficar deitado em uma cama. Nem ficar sentado numa cadeira de rodas ele consegue. Então ele acabou sendo conhecido no movimento espírita como o gigante deitado. Vou passar aqui um vídeo dele. Certa vez, estava marcada para nós uma palestra na cidade de Iturama. Quando no dia seguinte amanhecermos indispostos, febril, a pressão alterada, e o médico nos aconselhou não sair, a situação era grave. E nós pedimos a um amigo que fosse nos substituir nessa palestra. E ele foi. E teve um acidente grave. O carro capotou. E ele quase desencarnou. Na hora ele abriu o porta-luva do carro, tirou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu para agradecer a Deus a bênção de ter sido salvo daquele perigo tão difícil. O Evangelho é aberto na leitura de hoje. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele nos telefonou na primeira oportunidade. Jerônimo, nem para desencarnar eu estou prestando. Eu não sei qual acidente foi maior, o do carro ou o impacto que eu tive quando o Evangelho me mostrou que eu não era um homem de bem. Porque se eu fosse, eu teria morrido. Então, o que é que eu devo fazer? Trabalhar. E quando se fala em trabalhar, meus irmãos, e servir, a alma estremece. Nós nos lembramos de Batuíra, o inovidável, inesquecível Batuíra, que um dia tratou de um obsediado, um jovem obsediado, passos magnéticos, água fluidificada, preleções evangélicas, e o rapaz recuperou-se da obsessão e foi agradecer a Batuíra a dádiva da cabeça equilibrada. E Batuíra intuitivamente disse ao jovem: então vamos orar. Você vai repetir as minhas palavras. Senhor Jesus, o ex-doente, Senhor Jesus, eu vos agradeço a bênção do meu reequilíbrio. Eu vos agradeço a bênção do meu reequilíbrio. Prometo ao Senhor, dar dinheiro para os pobres. Voltou à cela. Adoeceu novamente. Porque quando a situação surge embaraçosa, o guia, o mentor, o amigo da casa diz: você precisa trabalhar. Mas é preciso trabalhar? É. E a pessoa não volta mais. Porque a pessoa quer o prato feito, a receita milagrosa, aquele abre-te sésamo. O homem está à espera disto. Mas a doutrina espírita não é uma doutrina de favoritismo. Vamos analisar, meus irmãos. Quem entre nós teria mais mérito?
Chico Xavier está doente, 3 infartos, cego de um olho, tem glaucoma no outro, sofreu uma pneumonia, caiu há pouco tempo, fraturou 2 costelas, é reumático, tem labirintite, sofreu 7 cirurgias, já foi tuberculoso. Por que Bezerra de Menezes, Emmanuel e outros beneméritos da espiritualidade nunca rasgou seu corpo, fazendo nele uma cirurgia de milagre? Ele que fala, conversa, dialoga, convive com a mais elevada espiritualidade, estava se arrastando. Porque a lei não admite privilégios. Nem o Cristo os teve. Jesus não caminhou numa vereda de flores. 3, 4 estações. A manjedoura, o horto, o sinédrio e o Calvário. Jesus não transitou com facilidade. Ele mesmo afirmava: eu não tenho uma pedra onde reclinar a cabeça. Se hoje nós temos uma cama macia, um travesseiro macio, nós possuímos mais do que o Senhor da vida que não teve. E a morte desonrosa, humilhante, que era dada a criminosos e ladrões, ele passou por tudo isso. Abandonado, traído, injuriado, escarnecido, vilipendiado, ele permaneceu sereno, amando, perdoando e servindo um tanto mais. Então, por nossa vez, não vamos aguardar céu azul, sol brilhante, rede macia, casa branca na colina, brisa fresca e nenhuma contrariedade, porque nós nunca vamos encontrar isto na terra. E ele vai, continuando aí a palestra dele, né, vai falar a respeito dessa importância de nós meditarmos que não há favoritismo. Todas as conquistas vieram a partir do esforço próprio, vieram a partir do trabalho. Ele, de certa ocasião, foi visitar o Chico Xavier e ele chegou para o Chico, quando chegou perto do Chico, o Chico perguntou para ele: como vai, meu filho? Ele hesitou e falou assim: estou indo, Chico. Aí o Chico: está indo, meu filho? Que bom que você continua indo. Pois é, Chico, eu não sabia nem se eu ia conseguir chegar aqui, porque os médicos me disseram que minha vida está por um fio. E o Chico disse para ele: meu filho, há fios de seda, há fios de nylon, há fios de aço. O trabalho engrossa o fio. Então, o trabalho vai engrossando o nosso fio da vida, né? Quem quer melhorar, é necessário arregaçar as mangas e trabalhar. O trabalho, ele gera progresso espiritual. Então, nós somos os primeiros beneficiados quando estamos trabalhando, tanto o trabalho material quanto o trabalho de ajudar o próximo, de oferecer alguma coisa ao próximo. O trabalho amplia e desenvolve a nossa inteligência. Uma vez que a nossa inteligência começa a desenvolver, de modo geral, as pessoas aplicam essa inteligência maior agora na busca dos bens materiais, na sofisticação dos bens materiais. Mas ainda assim há aí uma atividade acontecendo. E mais adiante, no exercício dessa atividade intelectual, o ser humano vai acabar buscando os valores morais. Vai se cansar da própria dinâmica dessa busca incessante de só bens materiais. E vai verificar que esses bens materiais que acumula muitas vezes com tanta avidez não trazem paz, não trazem tranquilidade, não trazem reconforto algum espiritual.
Na nossa origem, nós só temos instintos. E por isso nós somos movidos para atender às necessidades do corpo. Quando nós estamos avançados e corrompidos, nós temos sensações. Eu esqueci de fazer uma seta ali, depois indo de avançado e corrompido para instruído e depurado, porque aí são duas possibilidades. Do instinto, nós podemos ir direto para instruído e depurado. Alguns espíritos fazem isso. Conseguem avançar na sua vida sem a queda. A maioria cai, né? Então nós, muitas vezes, entramos naquela faixa ali de avançado e corrompido e entramos pelo caminho das sensações. Até que nos cansamos disso. E quando nós nos cansamos, nós buscamos outro caminho, que é ser instruído e depurado. Quando nós estamos agora instruídos, o que é ser instruído? É ter conhecimento, né? Estar estudando, estar pegando a literatura espírita, a literatura que o mundo oferece também, pertinente, útil, boa, e estamos então nos instruindo e trabalhando o nosso mundo interior, nós chegamos a um ponto chamado sentimento. E o ponto mais alto do sentimento é o amor. Não o amor, paixão, mas esse sol interior que todos nós temos, que reúne e condensa dentro de nós todas as aspirações sobre-humanas. É tudo aquilo que faz com que nós busquemos a Deus, e busquemos a Deus ajudando ao próximo. Eu não consigo ir a Deus se não for através da caridade, se não for através dos irmãos com os quais eu estou convivendo. Porque quando eu tento ir sozinho, eu estou no caminho do egoísmo. E no caminho do egoísmo eu não chego a Deus. Então, todas as vezes que eu, de alguma maneira, ajudo as pessoas, e nós vimos ali algumas maneiras de ajudar. Eu posso ajudar conversando, eu posso ajudar ouvindo, eu posso ajudar fazendo um trabalhinho simples dentro de casa e aliviando as tarefas de alguém. Eu posso ajudar sendo útil a alguém. Eu posso ajudar ajudando a quem trabalha. Eu posso ajudar sorrindo, tirando a pessoa de um momento de tristeza, de baixa estima, de depressão às vezes. Depressão mais complexa, mas às vezes a gente consegue, né? Dar uma alegria para aquela pessoa. Todas essas ações que eu faço são trabalhos meus. Unicamente meus, porque sou eu que estou fazendo. Unicamente meus. Quem recebe então o mérito do trabalho? Eu. A outra pessoa se beneficia, melhora, mas quem está trabalhando? O mundo interior. Eu. Se eu terceirizar o meu trabalho, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Ah, não quero ter menor trabalho com a minha mãe, que minha mãe fala demais, ela é chata, eu vou pagar uma pessoa para ficar com ela. Fiz meu trabalho. Será que fez? Ela vai receber, sem dúvida alguma, a ajuda. E você? Você ajudou? Cresceu? Progrediu? Melhorou? Ou você continuou estagnado na mesma posição horizontal? Isso aqui também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no item 8, perdão, capítulo 11, item 8. Então, quem quiser depois desenvolver o que está escrito aqui, né? É só ler esses itens do Evangelho, são maravilhosos, esse capítulo é maravilhoso. Então o trabalho vai gerar progresso espiritual. O trabalho ao lado da oração é o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Trabalhe ao lado da oração. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. São recomendações que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quem não buscar, não vai encontrar. Quem não ajudar a si próprio, não tem condições de receber a ajuda dos céus. Então nós temos que fazer a nossa parte.
no nosso esforço pequenino. A lição de Jesus ao multiplicar os pães é uma lição muito singela, que pode ser atribuída aquela lição a outros exemplos da vida. Aquela lição nos diz que se nós fizermos o nosso pequenino trabalho, que os discípulos apresentaram, 2 pães e 5 peixes, não, 2 peixes e 5 pães, se nós fizermos o nosso pequenino trabalho e apresentarmos ele para Jesus, Jesus vai multiplicar os efeitos do nosso trabalho. E vai fazer com que nós nos sintamos cada vez melhores e cresçamos espiritualmente. Enquanto trabalhas, esquece problemas e supera as limitações. Concretizas ideais e incrementas a felicidade. Em retribuição, a atividade ordeira te proporciona esperanças. E qual é a remuneração que temos pelo trabalho? Aí nós vamos encontrar nessa parábola dos trabalhadores da última hora um fato bem importante, que não importa o momento em que você for chamado para o trabalho, se é na sua infância, se é na sua adolescência, na sua idade adulta ou na sua idade idosa. O mais importante é que na hora que você for chamado para o trabalho, vá com boa vontade, vá com desejo de fazer o seu melhor. E no final daquele dia de trabalho, o dia de trabalho pode representar a nossa existência, a existência inteira é apenas um dia de trabalho, receberemos a mesma recompensa de quem trabalhou o dia inteiro e foi chamado desde o início. Porque para o Senhor da vinha, o que importa é a nossa contribuição, a nossa vontade, o nosso desejo do melhor. Mas se nós passarmos a nossa existência no oba-oba, na preguiça, dizendo: eu não me importo com as coisas celestiais, eu não me importo com essa história de trabalhar meu mundo interior, de me conhecer, de me melhorar. Quando eu chegar na velhice, que já não tem mais o que fazer, aí eu vou pegar algum livro, vou ler. Você já desperdiçou muita oportunidade. Aí já não será igual. Porque nessa história aqui dos trabalhadores da última hora, eles foram trabalhar na última horinha do dia. O dia, passaram as várias horas do dia e ninguém os chamou para trabalhar. Até que na última hora do dia alguém apareceu e falou: vocês estão aí parados por quê? Ninguém nos chamou para trabalhar, ninguém nos assalariou. Então venha e trabalhe na minha vinha. E eu vou pagar a vocês um determinado valor de uma diária. A diária igualzinha pagou para os outros todos que trabalharam o dia todo. Então guardemos isso. O trabalho que nós fizermos aqui para diante nos dará a mesma recompensa, porque nós teremos mostrado para Deus que nós estamos dispostos a nos modificar, que nós estamos dispostos a fazer alguma coisa em benefício de alguém, a produzir algo de bom na vida. Então, se você não fez, não reclame mais da sua vida, não olhe para trás, não diga: se eu tivesse tido essa oportunidade, se minha vida tivesse sido assim ou assado. Não, esqueça tudo isso. Olhe para frente e diga assim: eu tenho uma oportunidade, Deus acabou de me entregá-la, eu vou pegar essa oportunidade e vou botar para frente. No livro Mãos Marcadas, tem um poema belíssimo. Eu vou ler aqui para vocês, mas depois eu vou passar um outro aqui. Sônia me recorda, apesar de tudo eu esqueci que horas que termina. Virei palestrante. Que horas termina aqui, Sônia? 4, né? Então eu tenho tempo. Então, nesse livro, Mãos Marcadas, tem o seguinte poema, de Maria Dolores, que vai nos dizer assim. O nome do poema também é Mãos Marcadas. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo, em que dia por dia me aprofundo.
Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer a pedra e a lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma rósea de paz, que eu seja alguém, sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enlei, ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodei entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Maria Dolores. E para terminar, mais uma reflexão aqui para nós. Chama-se Teu Livro. Também é desse livro, Mãos Marcadas. Não, perdão, Mãos Unidas, esse livro. Vai dizer assim para a gente. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista, em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a brilhar. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afaste dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida converter-se-á em um poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Perguntas, dúvidas, questionamentos, falem agora ou entrem para os grupos de estudos. Muito obrigado, gente. Estamos no mundo do trabalho, escrevendo a história da nossa vida.
aquele livro em branco, que dia a dia a gente vai escrevendo com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas posturas frente à vida. Então, arregaçar as mangas e mãos à obra, né? Que é para isso que nós estamos aqui. Todas as quintas-feiras, quando aqui estamos, nós elevamos o nosso pensamento em prece, que, como foi dito, também é o trabalho. É aquele trabalho de amor, de caridade, de carinho e de ternura. Nós vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos aos nossos irmãos, que já não se encontram presentes em seu corpo físico. Nossos pais, filhos, amigos, conhecidos e tantos que nós não conhecemos, mas que também podemos pensar neles com o mesmo carinho, querendo, pedindo que eles estejam envoltos no carinho da espiritualidade superior que está ali ao lado deles, mostrando a eles que eles ainda também podem trabalhar seus sentimentos, trabalhar suas virtudes, pensar nos seus erros e em como pode repará-los. E nós, que aqui estamos, saudosos, tristes, querendo sim que eles ainda estivessem aqui, possamos compreender que eles estão seguindo um novo caminho e que esse caminho seja de muita luz, de muita paz, de muito trabalho, que eles possam ser cuidados, tratados, acarinhados, para que eles possam, sim, seguir firmes nessa nova caminhada. Todos nós que aqui estamos sabemos que esse é o caminho de todos nós. Então, que nós possamos pensar nos nossos entes queridos com todo o carinho, com todo o amor, sem desespero, sem revolta, sabendo que eles estão amparados e consolados nessa nova etapa da vida. O Pai nos ensinou uma oração que assim fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que essa prece possa chegar a todos aqueles que estão no outro plano. Também, ainda com esse pensamento positivo, com essa vibração de amor, vamos nesse momento lembrar dos nossos endereços, de todos os endereços que estão ali na caixinha de radiação. Que nós possamos abrir as portas para a entrada de Jesus. Que nós possamos pensar, porque sabemos que é isso que acontece, que Ele está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos ajudando, mostrando para nós qual é o caminho a seguir, com o exemplo que Ele veio nos dar há tanto tempo, quando Ele veio mostrar o amor. Que nós possamos ali, naquelas paredes, sentir a presença do Senhor com todo o seu amor, com todo o seu carinho, deixando a paz,
a harmonia, o equilíbrio entre todos os que ali vivem. Ah, Senhor, como é bom saber que nunca nos abandona. Como é bom saber que nós podemos abrir as portas da nossa casa, do nosso coração, da nossa mente, para que a Tua presença seja sempre um bálsamo, uma luz, um norte a nos guiar no caminho do bem e da caridade. Também vamos agora pensar em todos nós, ainda tão doentes do corpo e da alma. Todos os nomes que estão ali na caixinha de visita médica, que nós todos, nós que aqui estamos, em todos os lugares onde haja dor, hospitais, manicômios, presídios, asilos, orfanatos, nas sarjetas, que todos possam sentir um alívio, um bálsamo para as suas dores, que nós possamos sentir ali a presença do Senhor com sua mão sobre a nossa cabeça, nos trazendo aquilo que nós precisamos para seguir o nosso caminho, para entender que todas as doenças que acometem o nosso corpo físico estão lá gravadas no nosso perispírito e que as dores, várias vezes, em geral, são para expurgar de nós essas doenças, para que nós possamos a cada momento ser mais saudáveis no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos entender que todas as dores que nos afligem têm uma razão de ser e que elas estão ali porque estão gravadas em gente e que mais que o Senhor nunca esquece de nós e que a sua mão está sempre sobre a nossa cabeça, nos dando a força que nós precisamos para enfrentar esses momentos de dor. Pedimos que todas as águas do ambiente possam ser magnetizadas com aquele remedinho que cada um de nós precisa para que nós possamos seguir a nossa vida com fé, com esperança e com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, todas as dores da nossa alma. Ajuda-nos em todos os momentos de nossa vida, derramando sobre nós essa luz que vai nos iluminar. Coisa boa pensar que aqui estamos, nesse momento, buscando
o entendimento, a compreensão das tuas leis. Que estamos aqui nesse momento fazendo essa escolha de buscar a cada momento nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que vivam mais de acordo com sua lei, amando ao próximo, com solidariedade, com carinho, dando a todos os que estão em volta de nós a nossa atenção, a nossa prece por cada um deles. Ajuda-nos, Senhor, nesse trabalho, esse trabalho que vem de Ti, Senhor, que é a nossa mudança, aquela mudança lá do nosso interior, que nós possamos irradiar para todos os que estão em volta de nós essa luz que vem de Ti. E que assim nós possamos a cada dia, com o nosso trabalho, na caridade, na bem, que nós possamos sim, a cada dia, ficar mais perto daquilo tudo que vieste nos ensinar. Nós ainda temos mais um carinho da espiritualidade para cada um de nós. Pedir aos médiuns que se coloquem para que nós possamos receber dessa espiritualidade superior, esse passe magnético que vai equilibrar as nossas células, que vai fazer com que nós possamos ter forças para enfrentar todos os obstáculos que se apresentarem diante de nós. Quando o mar revolto da vida quiser te afastar de Deus, quando uma tristeza infinita povoar os dias teus, não esqueças, meu amigo, de fazer só A mão de Deus está sempre estendida para nós. Basta nós estendermos a nossa para ali estarmos junto com Ele. Graças a Deus.
que todos possam ir para casa em paz, em tranquilidade.